Segundo, irmãos, a fé que vence o mundo é a fé que prefere ser maltratada do que desfrutar dos prazeres do mundo. Olha o que diz no verso 24 e verso 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então, irmãos, Moisés, ele foi criado durante em torno de 40 anos no palácio de Faraó, ali com todas as regalias possíveis para Moisés. E quando ele já era um homem, irmãos, quando nós vamos mais uma vez lá para Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, é interessante, irmãos, porque Moisés chega um determinado momento que ele sai de casa e ele olha, ele vê um egípcio matando um hebreu. E o que ele faz é matar o egípcio. Moisés faz isso. Êxodo capítulo 2. E no outro dia, o texto bíblico revela que Moisés ele saiu de casa mais uma vez e viu um israelita brigando com outro. E Moisés disse: por que você está brigando com ele? Aí o israelita, que ele estava brigando, diz: olha, você está pensando que o que você fez com a gente você vai fazer comigo também? Quem constitui o juiz entre nós? E Moisés, ali com medo, ele foge do Egito para Midian. E Moisés passa 40 anos, em torno de 40 anos ali, sendo tratado por Deus para ser líder e libertador. Então, da primeira vez que Moisés sai do Egito, ele sai com medo. Mas dessa segunda vez, em torno de após 40 anos, mais ou menos, quando ele volta, irmãos, para libertar o povo de Israel. Então, irmãos, o texto diz que pela fé, quando Moisés era um homem já grande, crescido, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, Moisés rejeitou simplesmente o maior reinado da época. Moisés rejeitou as maiores regalias da época. Moisés rejeitou as melhores comidas, os melhores tratamentos. Moisés rejeitou simplesmente tudo o que nós podemos imaginar. Tudo que havia de melhor no mundo da época conhecido, Moisés, ele rejeitou. Aqui, irmãos, no tempo de hoje, Moisés seria sobrinho de Faraó. No caso, Moisés, Faraó seria tio de Moisés. Mas Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E o texto prossegue dizendo que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja, irmãos, que Moisés ele preferiu passar 40 anos caminhando no deserto do que ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés preferiu viver pela fé, esperando o maná cair todos os dias do céu, esperando beber água de rochas no deserto, do que ser bem tratado, comer do melhor, ser ali protegido simplesmente por um império. A verdadeira fé, a fé que vence o mundo, é a fé que rejeita os pecados transitórios dessa época em favor de estar com o povo de Deus, de estar com o próprio Deus. Ele preferiu, irmãos, estar sofrendo do que o texto bíblico diz aqui, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Moisés sabia que um dia aquele reino iria cair. Moisés sabia que um dia as glórias daquele reinado iriam passar. Moisés sabia que as proteções, as coisas que aquele reinado daria para ele, um dia iriam passar
E todos os prazeres pecaminosos, eles são transitórios. E ele preferiu ser maltratado. Ele preferiu, irmãos, estar sofrendo junto com o povo de Deus do que todas as regalias do pecado. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, que é melhor sofrer com Deus e com o povo de Deus do que usufruir, irmãos, de todas as coisas que essa terra, de que o mundo pode nos dar. É melhor, irmãos, é melhor nós estarmos lendo a palavra, orando, meditando nas coisas de Deus, do que estar desfrutando de tudo que esse mundo, de tudo que essa terra pode nos proporcionar, como festas, bebidas, sexo ilícito e coisas dessa natureza. Mas nós só podemos, irmãos, entender isso se for pela fé. Pela fé. É melhor nós estarmos em ambiente onde falam as coisas de Deus, onde se pensa nas coisas de Deus, onde se aprofunda em Deus, do que em ambientes de fofoca, de mentiras e de blasfêmias, que podem gerar todos os prazeres possíveis humanos, mas que são transitórios e passam rápido. Por isso, irmãos, nós devemos entender e se apegar na certeza de que é melhor sofrer com Deus e com as coisas de Deus do que usufruir de qualquer prazer que aqui nessa terra ele é transitório. É melhor, irmãos, se colocar totalmente à disposição de Deus do que se colocar à disposição desse mundo. Infelizmente, irmãos, eu queria falar de dois fenômenos que têm acontecido no meio evangélico, que é muito triste. Apenas dois. Primeiro, irmãos, é que muitas pessoas têm abandonado a igreja, cantar na igreja, por exemplo. Deus às vezes dá uma voz linda à pessoa e ela, por ver que a igreja é um ambiente menor, gera menos renda, gera menos reconhecimento, fama e essas coisas, elas preferem deixar para ir para o mundo secular. Cantar em festas que são regadas a bebidas, as drogas que trazem dinheiro, popularidade, fama e por aí vai. Elas abandonam o chamado de Deus, porque preferem os pecados dessa vida, os pecados transitórios. Outros irmãos, infelizmente, é um fenômeno que vem acontecendo e que se tornou escancarado assim na eleição de 2018, são pastores, que já é um fenômeno que vem acontecendo há um tempo, de deixarem o seu ministério. Pastores, missionários, evangelistas, pessoas que pregam, deixarem o seu ministério para se tornarem políticos. Por causa da fama, da popularidade, do dinheiro, do poder, estão abandonando. Muitos fizeram isso. Mas isso não é um fenômeno que vem acontecendo em 2018. Faz muito tempo que a bancada evangélica existe. Né? Não estou dizendo que ser político é errado, que se candidatar é errado. O que eu estou falando é de deixar o ministério, o chamado pastoral, a pregação do evangelho, se dedicar a Deus, por causa do que o cargo público pode oferecer. Infelizmente, isso tem acontecido com cada vez mais força. Os homens estão deixando de servirem a Deus para servirem os seus próprios ventres. Isso é uma realidade esmagadora. Mas que nós, irmãos, sejamos pessoas que prefiram servir a Deus, se entregar a Deus, mesmo sofrendo as dolorosas consequências que muitas das vezes